Nós a perdemos. Chegamos tarde demais. Ele se encostou em um portão de ferro enferrujado, o mesmo que Elisa havia atravessado, sentindo o peso do fracasso. Vitória olhava para os telhados, como se esperasse que o pássaro reaparecesse. Mas foi Larissa, a detetive do grupo, que não desistiu. Ela ligou a lanterna do celular e começou a varrer o chão de paralelepípedos. Ela esteve aqui, disse ela, a voz firme. Tem que haver uma pista. Então o feixe de luz bateu em algo. Perto do portão, quase invisível na escuridão, estava uma única pena cinza de calopsita. Mas não era uma pena comum. Ela emitia um brilho fraco e pulsante, uma luzinha suave que parecia respirar. Eles não tinham chegado ao fim da trilha. Tinham chegado ao portão. A poucos quarteirões de distância, em uma rua discreta, o interior de uma van preta sem janelas brilhava com a luz fria de monitores. Ali, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido dos computadores e pelo teclar rápido dos operadores. No centro de tudo, de pé e com os braços cruzados, estava a diretora Valois. Seus olhos não desgrudavam da tela principal, que exibia uma imagem térmica da estufa abandonada. Diretora, disse um jovem técnico, sem tirar os olhos de seu próprio monitor. A varredura está completa. O local está vazio. Há uma assinatura de energia residual anomala, mas a fonte desapareceu. Valois não demonstrou a menor frustração. Para ela, a ausência de algo era uma informação tão valiosa quanto a presença. Ela não desapareceu, disse ela, a voz cortante como vidro. A assinatura não se dissipou no ar. O que aconteceria se a fonte tivesse voado para longe? Ela foi extinta. Como uma vela apagada. Mostre-me o mapa da cidade. Não o de hoje. Quero as plantas baixas originais, de 100 anos atrás. O técnico digitou uma série de comandos e um mapa amarelado e cheio de linhas complexas apareceu na tela, sobreposto ao mapa moderno. Valois inclinou-se, seus olhos percorrendo as linhas esquecidas sob a propriedade. Ela apontou um dedo para um pequeno quadrado no mapa antigo, exatamente onde ficava a estufa. Ali. O que é aquilo? O técnico deu zoom, seus dedos voando sobre o teclado. É um antigo ponto de acesso, diretora, para os túneis de serviço da cidade. A maioria foi selada nos anos 50, mas a rede de catacumbas é um labirinto. Impossível de mapear completamente. Um sorriso fino, quase imperceptível, curvou os lábios de Valois. Não para nós, ela respondeu. Ela se endireitou, tornando-se novamente a comandante. Quero um perímetro de 3 quarteirões, selado em 5 minutos. Silenciosamente. Quero equipes com sensores sonicos e térmicos em todas as saídas conhecidas dos túneis nesta área. A fonte emite som e energia. Ela não pode se esconder para sempre. Ela se virou para seu chefe de operações. Prepare a equipe alfa. Eles entram. O objetivo não é capturar. É encurralar. No grande monitor, pequenos pontos de luz representando suas equipes começaram a se mover, formando um círculo, uma rede tecnológica que se fechava lenta e inexoravelmente sobre o jardim secreto e os túneis escuros abaixo dele. A caçada havia acabado de ficar muito mais perigosa. O mundo acima, com seus drones e suas sirenes, desapareceu. Ali embaixo, o único som era o eco de suas próprias pegadas e o gotejar ritmado de água que parecia marcar a passagem lenta dos séculos. O ar era frio e pesado. As paredes de tijolos do túnel eram úmidas ao toque, e raízes de árvores antigas se infiltravam por entre as frestas, como veias de madeira. Era um lugar assustador, mas a luz prateada e constante de fagulha, pousada em seu ombro, transformava o medo em um sentimento de admiração. Era como andar pelas páginas perdidas de um livro de história. Eles chegaram a uma bifurcação, 2 caminhos idênticos e escuros se abrindo à sua frente. Elisa parou, sem saber qual escolher. Uma decisão errada poderia levá-los a um beco sem saída ou, pior, de volta para a superfície. Fagulha, no entanto, não hesitou. Ela voou de seu ombro e pairou na entrada do túnel da esquerda. Enquanto pairava, um símbolo que Elisa não tinha notado antes, um pequeno pássaro estilizado gravado na pedra, começou a brilhar com uma suave luz azul. Não era um caminho aleatório. Era uma trilha, marcada há muito tempo, esperando para ser seguida. Confiando em seu guia, Elisa entrou no túnel indicado. A cada nova encruzilhada, a cena se repetia. Fagulha voava à frente, e um novo símbolo de pássaro brilhava, mostrando o caminho. Alguém, em algum momento do passado, havia criado aquela rota secreta. Quem quer que fosse, parecia ter um profundo conhecimento de criaturas como Fagulha.
A esperança começou a aquecer o coração de Elisa. Eles não estavam apenas fugindo, estavam indo para algum lugar. Um destino. Foi então que um novo som chegou até eles, não um eco, mas uma vibração profunda que subia do chão de pedra, fazendo os dentes de Elisa tremerem. Era um zumbido baixo, penetrante e artificial. Não era um trem do metrô. Era algo mais, algo que parecia envolver tudo ao redor deles. Fagulha sentiu isso instantaneamente. Sua luz começou a piscar em um ritmo frenético e assustado, e ela se encolheu no ombro de Elisa, soltando um pio de puro alerta. O alívio de Elisa se desfez. A rede de Valois não estava apenas na superfície. De alguma forma, os caçadores haviam estendido sua teia para a escuridão. Eles estavam presos ali embaixo, e o zumbido, como o som de uma aranha se aproximando, estava ficando mais forte. É linda, sussurrou Vitória, olhando a pequena pena que pulsava com uma luz suave na palma da mão de Larissa. Ela está viva. Lucas, impaciente, balançou a cabeça. É incrível, sim, mas não vai abrir esse cadeado. Precisamos encontrar outra entrada, talvez pular o muro nos fundos. Larissa, no entanto, estava em seu elemento. Com a lanterna do celular em uma mão e a pena na outra, ela examinava cada centímetro do portão e dos postes de pedra que o sustentavam. Pular o muro fará barulho. Elisa foi silenciosa. Deve haver um jeito. Seu feixe de luz passou por uma parte do poste de pedra que estava coberta de era. Por um impulso, ela afastou as folhas. E lá estava. Quase apagado pelo tempo, mas inconfundível. Um pequeno pássaro estilizado, gravado na pedra. Era idêntico ao símbolo que brilhava nos túneis para Elisa. Pessoal, olhem isso, disse ela, a voz tensa de excitação. Lucas e Vitória se aproximaram e viram a gravura. A mesma sensação que tiveram na praça voltou. Aquilo não era uma coincidência. Era um caminho. A pena, disse Vitória, com uma certeza absoluta em sua voz. Não é a chave para o cadeado. É a chave para o símbolo. Antes que a lógica de Larissa ou o ceticismo de Lucas pudessem protestar, Vitória pegou a pena brilhante e a encostou delicadamente no centro da gravura na pedra. Por um segundo, nada aconteceu. Então, uma linha de luz azul viajou da pena, traçando o contorno do pássaro na pedra. Não houve um clique. Em vez disso, ouviram um som baixo e profundo, o som de pedra se arrastando contra a pedra. À direita do portão, uma seção da parede de tijolos recuou lentamente, revelando uma passagem escura e estreita. Eles não perderam tempo. Um por um, esgueiraram-se pela abertura. No momento em que Vitória, a última a entrar, passou, eles ouviram o som inconfundível de um pneu em cascalho vindo do fim da rua. Um furgão preto e sem marcas, com vidros escuros, virou a esquina e parou, bloqueando a entrada do beco. A porta de pedra atrás deles deslizou de volta ao lugar com um baque surdo, mergulhando-os na escuridão do jardim e selando sua presença lá dentro. Eles prenderam a respiração, o coração na garganta. Haviam entrado. Mas a chegada daquele furgão lhes deu a terrível certeza de que agora, assim como Elisa, eles também estavam na armadilha. Diante deles, a silhueta da estufa de vidro se erguia contra o céu, e ao lado dela, uma grade de ferro aberta no chão mostrava o caminho para a escuridão total. O baque da porta de pedra se fechando atrás deles foi o som da realidade se instalando. Estavam presos. Do lado de fora do jardim, ouviam vozes baixas e controladas e o clique metálico de equipamentos sendo montados. Quem quer que fossem aquelas pessoas, estavam criando uma jaula ao redor deles. O único caminho que restava era para baixo, pelo buraco escancarado no chão que parecia a boca de um monstro adormecido. É uma loucura, sussurrou Larissa, mais para si mesma do que para os outros. Não sabemos o que tem aí. Pode desabar, podemos nos perder. E podemos deixá-la lá sozinha, respondeu Lucas, a voz trêmula, mas firme. O medo era visível em seus olhos, mas a culpa de ter deixado Elisa na universidade era um fogo que queimava mais forte. Ela mandou aquela mensagem para nós. Ela confia em nós. Vitória, que segurava a pena brilhante como se fosse um tesouro, deu um passo à frente. O caminho nos trouxe até aqui. A canção, o símbolo, a pena, não foi por acaso. Ela precisa da gente. E nós somos os únicos que acreditam no impossível agora. Ela olhou para os dois amigos, e em seu rosto não havia medo, apenas uma convicção radiante. A decisão estava tomada. Larissa, a planejadora, assumiu. Certo. Ninguém se separa. Celulares ligados, lanternas acesas. Economizem a bateria. Se encontrarmos qualquer perigo, recuamos. Entendi.